Ok, então, agradecer mais nada o convite, professor Rezende, e cumprimentando ele, eu cumprimento a todos que estão as nossas apresentações nessa noite de quinta-feira aqui na Europa e tarde aí no Brasil, né? Depois da apresentação da astronauta doutora Thais, também da doutora médica da aeronáutica, também na aviação comercial, doutora Rosirene, eu também gostaria de me apresentar vocês das lides aeronáuticas, porque antes de eu me tornar professor de educação física, eu me tornei piloto comercial, piloto privado comercial, vou por instrumento e assim por diante. Então, eu trago desde as minhas enfim, mais tenra idades aí, né, aos 17, 18 anos, na experiência de uma formação aeronáutica acadêmica e prática, e consegui associar paralelamente com a minha formação acadêmica, né, na educação física, os dois temas que me deixam orgulhoso, né? Afinal, eu pude, meu doutorado, analisar a performance postural de atletas em túnel de vento, eu pude realizar avaliações de capacidade funcional em esteiras com atletas em cadeira de roda, eu pude trabalhar em projetos acadêmicos na reintegração de pessoas no retorno ao trabalho, em centros de reabilitação, do ponto de vista osteomolecular, cardiológico, e assim por diante. E hoje a oportunidade de estar junto com a minha colega Mafalda Carvalho, coordenando aí o Hub Português da Nova Space e colaborando também com o Núcleo de Pesquisa Espacial da Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre. Bom, feita essa primeira apresentação, eu gostaria de fazer hoje, talvez, poucas coisas, né, o que a gente vai falar aqui em 15, 20 minutos, né? Então, se a gente para fazer uma análise de quando a gente acorda, depois de passar de 6 a 8 horas deitado numa posição horizontal e assumir uma posição ortostática ao longo do dia, perceber a postura vai alterando, né? Postura do ponto de vista da coluna, dos músculos, da própria cabeça, enfim, dos tecidos moles também vão se modificando, a calça vai ficando mais apertada, o sapato vai ficando mais apertado. Vocês imaginem em uma outra atmosfera, em uma outra realidade, um outro ambiente completamente, né, diferente ao que nós estamos acostumados no ambiente terrestre, ou seja, no espaço, em microgravidade, né, em confinamento dentro de uma espaçonave. Quantas alterações, quantas coisas acontecem com o nosso corpo. E a partir disso é que a gente começa a estabelecer assim, uma relação que nós deveríamos fazer com coisas, assim como a gente faz contramedidas ao longo de um dia, quando nós estamos no nosso dia. Então, acho que seria uma sintetizar tudo que eu vou te dar. No caso dos astronautas em voo, como a doutora Thais já falou, as contramedidas do ponto de vista do sistema muscular são através de exercícios e basicamente em três tipos: a esteira, o ciclo ergômetro Seves e o ARED, que antigamente era conhecido como IRED. Houve alterações, modificações e evolução desse equipamento. Bom, do ponto de vista do movimento no espaço, não é exatamente um treinamento, mas, enfim, onde os astronautas mostram a sua capacidade de se adaptar ao meio, realizando movimentos mais diferentes possíveis. Então, aqui eles estão fazendo uma brincadeira, então, o doutor também falou, promovendo atividades que tirem eles do ócio, que promovam uma interação entre eles, né? Um teamwork também, que possa mostrar também a capacidade deles de controle corporal dentro da espaçonave, o que não tem nada a ver diretamente com o treinamento físico que eles realizam em outra etapa, né? Outra condição interessante que a gente pode aproveitar dessa questão do movimento no espaço, pensando essa condição de gravidade, pode ser aplicado isso, por exemplo, numa manobra de reanimação cardiorrespiratória. Tem que haver toda uma condição de coordenação para aplicação do movimento dessa manobra dentro da espaçonave, que torna uma capacidade física, né, e também de coordenação motora bastante interessante a ser realizado. Mas passado esse primeiro momento, onde a gente já pode observar assim, a questão de movimentos que as pessoas fazem como se estivessem nadando dentro da espaçonave, que não leva a nada, porque a densidade do ar não permite que leve o corpo à frente,
e sim outros movimentos onde eles precisem de apoio, né, e uso da lei da física para empurrar esse projeto numa outra direção. Vamos pensar no que é, quais são os efeitos lógicos do voo espacial, bastante preciso para de vocês, ou para todos vocês, enfim, eu vi que a audiência toda é conhecida, em que vai haver uma proporcionalidade entre a severidade das perdas, né, do ambiente, né, do tempo de exposição, né, da missão e das perdas que vão acontecer com essas pessoas envolvidas na missão. E elas são compatíveis também a carga e a questão da individualidade de cada quando são treinados. Então, a capacidade metabólica, questão da massa muscular, questão da potência, da resistência, da questão da estamina, da velocidade de reação, a questão do equilíbrio, que muito bem foi explicada agora pela doutora Rosirene, a questão vestibular, a questão da agilidade, da coordenação, tolerância ortostática, que tem tudo a ver com a questão relacionada justamente à postura, a própria percepção, a resposta à aceleração e desaceleração, a função neurovestibular, a sensibilidade, a mobilidade do corpo humano para diversas manobras, por próprio treinamento dentro da aeronave e outros movimentos. Então, grosseiramente passando, assim, algumas lâminas que já são bastante conhecidas e já extenuantemente apresentadas pelos colegas, né? As alterações cardíacas que acontecem no ambiente espacial, né? Que altera o gradiente hidrostático do nosso corpo, né? Numa situação de microgravidade, e que nós tentamos simular em laboratório, no bed rest, nos modelos de bed rest, a 6 graus, por exemplo, né? Negativos, ou se nós quisermos uma reação mais acentuada, a 15 graus, a 10 graus, para experimentos que podem ser feitos buscando uma resposta mais imediata. Né? As alterações metabólicas, já como mencionado, Space Motion Sickness, a redistribuição dos líquidos corporais, o aumento do balanço, né, do equilíbrio negativo do cálcio, a possibilidade, o aumento do risco de pedras nos rins, a redução da força muscular, a disfunção neurovestibular, a redução da eficiência cardiovascular, a redução da volemia, o aumento das doses de exposição da radiação e a redução da densidade óssea, né, que a doutora Teis também expôs. E, por fim, onde eu vou me concentrar um pouquinho mais, porque já nos traz aí mais próxima a questão do movimento e das funções musculoesqueléticas, desculpa, mas as alterações posturais que o espaço faz no nosso corpo. Nós temos de 6 astronautas aqui, que em função da sua estatura, tamanho, massa, volume do corpo, assumem diferentes posturas, mas partindo basicamente de uma mudança das 4 curvaturas da coluna, passando a assumir uma postura só, uma posição semifetal, semelhante ao que se estivessem sentados à frente de uma mesa e assim por diante. Bom, precisamos poder outra medida, nós também já partimos em que nós já sabemos o que são as consequências do pós-voo. Né? Então, no caso, os sintomas encontrados frequentes ao conjunto de adaptações do sistema cardiovascular são uma das características, a hipovolemia, a diminuição da resistência vascular periférica, os sintomas relacionados a isso, a diaforese, as náuseas, enjoos, a pré-síncope, assim, podendo levar até dias a meses para serem recuperados. Outras características posturais, como eu disse para vocês, que eu ia me aprofundar, podendo causar distesias, parestesias, constrições ao redor do peito, né, e abdômen, ascendência, paresia, incontinência intestinal, fadiga. Tá? Os músculos também sofrem a diminuição da massa, da força, da resistência, o que é uma perda do ponto de vista da motricidade humana bastante significativo. É um efeito mais com músculos antigravitacionais, os eretores da coluna, no caso. As alterações do padrão de recrutamento neuronal e alterações sistêmicas, metabólicas e hormonais. A postura dos astronautas adotada durante o voo se assemelha à postura junto à mesa de trabalho, como eu já comentei com vocês, tendo aquela característica de
fetal, né? Onde a cabeça está deslocada para frente, a perda da curvatura da coluna, também uma flexão dos joelhos, uma flexão do tronco, elevando o tronco, flexionando, posicionando o corpo em posição mais anterior. Permanecer no espaço, né, tem efeitos similares a permanecer vários dias na cama. Então, retorno àquele exemplo inicial que eu dei para vocês, fiz uma analogia de um dia para nós na Terra, que estaria associado também, né, a um grau de exposição no espaço e trazendo consequências muito mais significantes. Como, por exemplo, 53% a 68% dos astronautas apresentam um risco de dor nas costas, né, moderado a severo, desenvolver hérnia de disco, atrofia no ambiente espacial, mesmo depois de 12 meses de retorno da missão. Então, dores nas costas. E essas dores podem permanecer, mesmo com tratamento, mesmo com trabalho de readaptação à vida terrestre durante um longo tempo. Extensão, o trabalho de extensão da coluna e as cargas reduzidas, levando a toda essa condição de uma alteração na postura, trazendo a coluna a uma exposição e fragilidade maior da sua estrutura. Tá? Bom, outro ponto interessante é a questão da redução da capacidade de trabalho físico. Então, o consumo de oxigênio pode aparecer em torno de 22% nos primeiros 15 dias de exposição à microgravidade. Redução da força e da potência muscular. Os principais músculos, como já falados, né, são os eretores da coluna, o iliopsoas, quadríceps, isquiotibiais. E esses estudos, né, por exemplo, ou estudos relacionados, associando ao bed rest, né, com modelos matemáticos, né, de 5 a 16 semanas, apresentaram até 70% do tamanho original do gastrocnêmio e do soleus. Então, uma perda muito grande, né, numa simulação de estudos em bed rest, obviamente no período maior parado em cima, com relação à redução da capacidade de trabalho físico. Bom, como vamos entrar com contramedidas? Então, treinamento pré-voo já é uma medida, uma contramedida, porque vai se defrontar numa situação no espaço, né, em microgravidade. Preparação física, condicionamento muscular, a força, a resistência, a flexibilidade, a potência, a velocidade de contração, a energia, o fitness da condição metabólica, e realizar os astronautas com exercícios e operações com hardware em voo, ou seja, essa questão também da coordenação, do movimento, e entra essa questão da mobilidade, associada também ao treinamento físico. A questão de poder ter a capacidade de ensinar técnicas adequadas de segurança, como eu já falei, na manobra de reanimação cardiovascular, cardiorrespiratória, assim por diante. Ok? Assim como nos movimentos extraveiculares a serem realizados numa condição completamente diferente e treinados em tanques, em cenários que permitam uma simulação semelhante ao que eles vão encontrar no ambiente extraveicular, no ambiente espacial. Treinamento metabólico, então, numa condição pré-missão, como está descrito ali, em torno de 50 minutos de exercícios intervalados, né, de 65% a 100% da frequência cardíaca máxima, obviamente respeitando os princípios de treinamento, uma progressão, uma evolução, na frequência, respeitando a condição individual, biológica de cada um. Né? E aí entra uma série de exemplos ali no 4 milhas loop, de curta, de média e longa duração, treinamentos intervalados, programas de treinamentos organizados e alternados semana após semana, novas modalidades de atividades envolvidas como correr, pedalar, remar, nadar, sprints, pular corda, missões dentro de cavernas, onde existem também o trabalho de grupo, em pequenos botes, embarcações no meio aquático, e outras situações também que são encontradas em ambientes realmente frios, uma quantidade enorme de neve, em altitude, para que eles tenham também adaptações fisiológicas para que possam estar melhor condicionados para o que eles vão enfrentar durante essa condição. E obviamente, o treinamento de resistência, ou seja, resistência muscular, o treinamento resistivo,
né, contra resistência, contra pesos, né, para que eles possam aumentar a sua capacidade contrátil, a capacidade de força, assim vai. Né? Então, exemplos também de treinamentos que são realizados na esteira, na posição supino, né, onde começam a também se adaptar à condição que eles vão encontrar e que eles vão poder treinar durante a missão, quando eles tiverem a oportunidade de usar um dos equipamentos. Né, e ali também estava um monitoramento de bicicletas ergométricas, né, em comparação até com o trabalho realizado numa recuperação no pós-operatório, no pré-operatório, quando as pessoas estão fazendo um trabalho de prevenção. Né? Então, os objetivos do treinamento pré-voo, né, é que os astronautas atinjam uma qualidade de fitness e de condição de treinamento superior à média da idade deles. Né? Então, isso respeitando também o American College of Sport Science, o guideline dos exercícios prescritos pelos cientistas do esporte, pelos fisioterapeutas relacionados ao treinamento da equipe e das pessoas que vão participar das missões. Tá? Então, como citado no segundo parágrafo, exatamente isso, é analisado e preparado por especialistas de exercício. E eu acho muito interessante uma observação de um dos treinadores da NASA, quando ele diz que você é treinador dos astronautas uma missão. Não, eu sou especialista em treinamento físico e procuro cada vez mais estudar e compreender o que se passa naquele novo ambiente, porque ele, como nunca participou de uma missão espacial, né, fica às vezes um pouco difícil, mas buscando um conhecimento, um aprofundamento das ciências relacionadas, simulando situações, como nós vamos ter a oportunidade de ir no passo a passo também nessa missão com o professor Rezende, e aprofundando, enfim, o volume de conhecimento associado às publicações e tudo mais, nos permite, mesmo que nós não tenhamos participado das missões, a compreender a melhor forma dos treinamentos físicos a serem preparados no movimento pré-voo e durante o voo. Né? Então, preparo para o voo, né, como já foi dito, né, em diferentes modalidades, aqui se repetindo um pouco essa informação. Tá? Importante é os astronautas serem solicitados a fornecer seus dados de treinamento, incluindo os tipos de exercícios realizados, o tempo, o treinamento, a intensidade, né, e a coleta de informações, a frequência cardíaca, a intensidade subjetiva apresentada por eles a partir da escala Bohr, e o feedback pessoal, né, serem todos documentados, passados para a equipe de solo também, que vai estar estabelecendo comparações quando eles estiverem durante a missão no espaço. Então, esses dados, juntamente com os resultados de ensaio pré-voo, são utilizados pelos especialistas em exercícios para adaptar individualmente os protocolos dos treinamentos de contramedida a serem utilizados na ISS, na estação, pelos astronautas no início da missão. Ok? Vamos em frente às contramedidas. Então, acho mais interessante nesse ponto, no primeiro ponto dos objetivos, é pensar nas situações esperadas e inesperadas. Por isso, o treinamento em ambientes extremos, seja de altitude, temperatura, confinamento, exposição à luz, ausência de luz, debaixo da água, da superfície da água, nas mais diferentes condições, né? Para o treinamento, para melhor do treinamento metabólico antes da missão e também durante a missão e após a missão, os exercícios aeróbicos e o treinamento resistivo, como já foi mencionado. Então, aqui um exemplo prático assim de alguns exercícios que são realizados pré-voo, que podem ser realizados no pós-voo, né? Após um período longo de readaptação da missão, né? Obviamente
eles não têm condições de realizar uma carga de trabalho tão elevada, mas eles vão ter condições de, durante o voo, realizar uma carga de trabalho semelhante nesse exercício de agachamento. Está sendo feito com uma carga mínima, vamos dizer assim, o trabalho de pernas, né, e core, e do quadril, mas através daquele equipamento apresentado anteriormente pela doutora Thais, eu vou trazer também uma imagem dele aqui, e aqui o trabalho de extensão do tronco e também extensão dos joelhos, com uma carga bem mais elevada, que também poderá ser simulado, né, ou melhor, realizado por um outro equipamento sem peso, né, que vai ser utilizado o sistema de alavancas, né, de alavancas com pistões, onde será oferecida uma resistência a cada um. Então, começando com o próprio equipamento mais simples, vamos dizer assim, mais conhecido entre todos, a esteira. A gente percebe que a astronauta está presa com umas tiras fixando ela a própria esteira, a própria cintura e aos ombros, né, para que ela possa permanecer o tempo inteiro fazendo exercício sobre a esteira. Então, é importante que durante a realização o aparelho seja setado, seja adaptado para a sua condição anatômica, né, que difere do outro tripulante. Então, após um longo período de treinamento que é exposta a essa astronauta, né, ela depois tem que deixar o equipamento em condições para que o próximo tripulante venha a utilizar e adaptar para si próprio. Lembrando que essas contramedidas podem ser utilizadas não só do ponto de vista, como nós pensamos e como o treinador da NASA se referiu, para quando as pessoas vierem para o retorno à Terra e fazer todo um trabalho de readaptação, que começa já 15 dias antes do pouso, né, do retorno da missão, especialmente para as missões de longa duração, ou seja, em torno de 6 meses, né? Não seria o caso de uma missão de 30 dias, se preparar em torno de 15, porque não faria o menor sentido, né? Mas sim também já começar a projetar essa condição mencionada anteriormente, né, de uma missão mais longa, de 6 meses, então, onde vai ter a questão psicológica, psicossocial, de tédio, de uma série de outras coisas, e a física também vai estar presente. Então, quanto menos deteriorar essa condição de fitness e de condição física, para que ele chegue no outro lado, no final da missão, por exemplo, hipotética, a Marte, melhor será para a equipe, porque do outro lado não haverá uma equipe esperando por eles para fazer um trabalho de readaptação, né? Ainda mais num novo ambiente, embora menos, ou que exista uma presença de hipogravidade um pouco mais elevada do que a Lua, por exemplo, né? Então, aí está o A-RED, né, onde a gente pode ver, né, esses sistemas de alavancas, né, e também na base onde está apoiada a astronauta, que também vai exercer um movimento de dobradura. À frente não dá para perceber, mas existem pistões, né, assim como dá para perceber na lateral dos braços da astronauta, que vão estar fazendo esse movimento dentro desse êmbolo, como um pistão realmente trabalha, oferecendo a resistência, e em função do braço, né? Ou seja, do ponto de apoio onde está posicionado os apoios desse equipamento, é que vai poder se oferecer mais resistência ou menos resistência na execução dos exercícios, né? E, obviamente, nesse caso, são exercícios muito importantes para um trabalho de, né, contramedida, de prevenção dos problemas de dores na região lumbosacral, tóraco-lombar e cérvico-torácica, né? Como contramedida dos problemas deletérios causados na estrutura física dos astronautas. Assim como no último exemplo que nós temos a adaptação do CEVES, que é o cicloergômetro, adaptado à parede lateral, à parede da ISS, que é muito importante também que a configuração dele seja adequada individualmente para cada um. Então, a gente está vendo aqui que o Pesquet inicialmente preparando o equipamento para depois fazer esse, que inicialmente pode parecer como um cicloergômetro normal, pela posição que eu coloquei a fotografia, mas que durante a missão
pode não ter absolutamente nada a ver com essa posição, porque ele pode estar de cabeça para baixo, ele pode estar de barriga para cima, ele pode estar, enfim, isso é só por uma questão de idade para que a gente possa entender, mas na verdade, do ponto de vista da posição do equipamento com relação ao espaço, ele pode estar assumindo absolutamente qualquer posição, né? Mas é importante justamente no treinamento, na condição cardiovascular, associada à condição dos movimentos, da questão muscular, osteomuscular e assim por diante, para manutenção da saúde e que já foi comprovada de algumas formas através de artigos na coleta de dados dos diferentes astronautas que já participaram das diferentes missões. Ok? Então, mais uma vez, aí a sequência de exercícios sendo apresentada. Acho que desce então, para trás nos slides, acho que tem que ir para frente. Desculpa. Não, eu acho que simplesmente eu repeti mesmo, né? Então, voltando então, só trazendo ali mais um destaque, né, que é a estabilidade do core, da parte central do corpo, do quadril, relacionado à coluna e da saúde da coluna, né, que é muito importante para a nossa condição ortostática, para a nossa condição de vida, de saúde, de vida de uma forma geral para o corpo, né, para nossas atividades de vida diária, né? A razão pela qual os problemas de coluna e da saúde da coluna se caracterizam uma condição epidêmica, né, em termos de doença para as pessoas que vivem na Terra. Então, aproveitando o outro comentário também que a doutora Thais fez, que a gente possa trazer a realidade de estudos e equipamentos que são desenvolvidos no espaço para a nossa realidade também na Terra, para que as pessoas possam melhorar sua qualidade de vida, melhorar o conhecimento, tornar exponencial o seu conhecimento de como elas podem combater essas condições que são enfrentadas por nós, pelas horas extenuantes de trabalho sentado, pela má postura assumida, pelo pouco exercício realizado durante a nossa rotina e outras situações que nos levam também a condições indesejáveis. Então, por isso, eu trago para vocês, praticamente como a minha última lâmina aqui, na condição do recondicionamento, utilizando o conhecimento que foi adquirido no desenvolvimento de equipamentos no espaço e que, passo a passo, foi trazido para cá, para os laboratórios, tendo essa condição de trabalho numa posição normal, ortostática, de treinamento. Então, através dessa câmara, né, que é insuflada por um compressor e depois permitindo a redução do peso. Então, no caso desse outro equipamento à direita, como a gente pode ver, o Alter G, que já tem um cunho comercial, né, utilizado em clínicas para as pessoas com excesso de peso, com problemas articulares, em recuperação no pós-operatório, numa condição de prevenção antes de uma operação, né, justamente estarem utilizando de contramedidas as quais foram criadas ou desenvolvidas ou aprimoradas a partir de uma experiência adquirida com os astronautas no espaço ou com as pesquisas de ponta nessa área. Com isso, eu me despeço agradecendo a oportunidade e estou aberto a perguntas. Espero que eu possa estar à altura, né, do conhecimento. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Espero que eu não tenha extrapolado muito meu tempo.